uma igreja solidária, servidora e missionária, que anuncia e saiba ouvir, a lutar por dignidade, por justiça e igualdade, pois eu vim para servir. Boa noite, minha gente. Olha nós aqui de novo para conversar um pouquinho nesse programa Somos Igreja, não é? Para a gente falar um pouquinho especificamente da campanha da fraternidade. E estamos na primeira semana da quaresma, né? Hoje é dia 25 de fevereiro. E eu já quero lembrar que hoje, neste horário, às 8 horas, está tendo a abertura da campanha da fraternidade lá na igreja de Santa Cruz, lá às 8 horas da noite, tá bom? Então, nesse horário está começando a abertura da campanha lá, com o Padre Marcelo, o Padre Jorge, o Padre Edson, o Padre Luiz, aquele povo que vai coordenar, né? Você está convidado a participar lá, tá bom, minha gente? E é importante a gente pensar um pouquinho nesse período quaresmal, da campanha da fraternidade. Pensa que a campanha da fraternidade são exercícios, lendo o texto, lendo os objetivos, lendo ali todas as orientações que tem, é para ajudar a gente no exercício quaresmal, não é? Para ajudar a gente, por exemplo, no exercício da fraternidade. Por isso que chama a campanha da fraternidade. E esse ano é lindo o tema, hein? Eu vim para servir, conforme Marcos, capítulo 10, versículo 45. E aí o tema fraternidade, igreja e sociedade. E a gente entendeu assim o tema, e eu entendi assim o tema. Ou o livro aqui, né, o documento da campanha da fraternidade, este é o manual com tudo aquilo que a gente pode imaginar, inclusive o texto base, dentro deste manual, tá bom? E aí eu entendi que esse texto quer mostrar pra gente, ou ele mostra pra gente, que nós somos uma igreja que estamos no mundo, somos uma igreja que participa de uma sociedade, nós somos uma igreja que tem que dar o testemunho, minha gente. Nós não somos uma igreja só que reza, que vive na sacristia, e que vive lá, né, comungando diariamente. Não, nós temos que ter em mente, a campanha coloca isso pra gente, né? Ir de batizar, ir de ser de missionário, fazer discípulo todas as nações, ensine a cumprir o meu mandamento. Essa é a missão nossa. Quando a gente fala em missão, a gente pensa logo na missão do missionário, do padre, ou daquele que foi eleito especificamente, ou foi escolhido. Não é verdade. A campanha mostra pra gente a igreja comunidade, a igreja que é uma comunidade de comunidades. E essa igreja, ela é missionária. Portanto, ela sai de si mesma, né? Essa igreja sai de si mesma, essa igreja sai da sacristia, essa igreja sai da igreja templo para ir ao encontro. É essa a missão. Nós somos uma igreja missionária, não tem como escapar disso. Por quê? Porque somos batizados, pertencemos a uma igreja, pertencemos a uma comunidade, pertencemos ao discipulado de Cristo. E não tem como fugir disso, minha gente, tá bem? Então a campanha de fraternidade deste ano vai dizer pra gente, ó, eu vim para servir. Quem falou isso? O Cristo, lá em Marcos capítulo 10, versículos 45, né? Então o discípulo tem que fazer o mesmo. O discípulo tem que entrar em contato com esse Cristo mestre e Senhor, e que ensina isto. Isso é um conhecimento do Cristo, né? Isso é o conhecimento que ele fez. Por quê? Porque somos uma comunidade de fé. Não somos uma comunidade qualquer. Nós não somos uma massa, um jogador de futebol, o pessoal vai vir assistir o futebol, aquela massa, ou vamos no cinema, ou vamos no carnaval. Não. Nós somos uma igreja, comunidade de fé. Por isso essa igreja vai pensar sempre no serviço. Vai pensar sempre nessa condição de viver a fraternidade, por exemplo. Né? E pensar que somos uma igreja que estamos vivendo no mundo, que tem normas, que tem regras, a própria igreja tem isso, mas devemos transformar isso no serviço, no acolhimento, né? E transformar isso no bem-estar das pessoas. Tá? As pessoas que participam, quem não participa, o bem comum. A comunidade, portanto, eu entendi assim, deve ser um lugar gostoso para a gente viver, não é? A igreja, a missa, quando vamos participar, quando você está lá, é para a gente saborear aquilo, no sentido
de viver um gozo mesmo, né? A alegria, o júbilo de participar do mistério pascal de Cristo, né? Muito bem. E nessa participação, nós não podemos provocar a exclusão de jeito nenhum. O documento vai colocar isso para a gente. Somos uma comunidade que inclui, que está sempre disposta a receber o outro, a dar a mão amiga, a dar o ombro amigo, a dar uma palavra amiga, a oferecer o coração. Você reparou o cartaz da campanha da fraternidade? Papa Francisco lavando o pé de uma pessoa lá na Quinta-feira Santa do ano passado, lá na Basílica de São Pedro. Isso é serviço. Isso é se ajoelhar diante do outro. Isso é se inclinar diante do outro, né? Dizendo para o outro assim, ó, você não pode viver à margem. Ou ninguém pode viver à margem na nossa comunidade. Ninguém pode se sentir excluído. Como é que nós vamos fazer isso? Através da partilha. Como é que a gente partilha? Ajudando o outro naquilo que é possível e até no que for impossível. Porque a partilha não é só a partilha daquilo que se tem, mas eu diria que não é só a divisão, é a condivisão. Às vezes a gente oferecer até aquilo que que vai faltar para a gente. Não é isso? É isso. É isso então que a igreja se torna uma comunidade de comunidades. Uma igreja serviço, né? E claro que se ela está pensando sempre no bem comum, ela vai exercer isso. É o lava-pés. A melhor maneira de lavar pés, a melhor maneira de lavar os pés do outro é esse inclinar-se, né? É esse dizer, ó, você é bem-vindo, você faz parte da comunidade, você é meu irmão, minha irmã, somos uma família, somos uma comunidade que comungamos o mesmo Cristo. Ouvimos a sua palavra, seguimos as suas orientações e recebemos o seu corpo e sangue, minha gente. Tá bem? Muito bem. Isso é o reino de Cristo. O que é o reino de Deus? É uma comunidade vivendo bem, é uma comunidade se amando, é uma comunidade que vive fraternalmente, é uma comunidade que crê, é uma comunidade que tem fé, é uma comunidade que se preocupa com o outro, é uma comunidade onde todos se sentem bem, onde todos vão se sentir felizes dentro da igreja, da comunidade. É o reino de Cristo. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus está entre vós, né? Então que ninguém fique longe. Você pega lá os Atos, daqui 50 dias mais ou menos, vamos estar celebrando Pentecostes. E o grande milagre de Pentecostes foi a unidade da igreja, né? As pessoas participarem da mesma igreja, da mesma comunidade, né? Porque o Espírito Santo nos faz santos. Uma comunidade de santos, portanto. Uma comunidade de gente santa. Ei, padre, eu não sou santo. Claro que a gente não é santo. Ninguém é tão santo que não é pecador, e ninguém é tão pecador que não tenha virtudes. Portanto, o caminho da santidade está aberto, não é? Portanto, o caminho da santidade é para todos nós, tá bom? Mas essa comunidade santa é uma comunidade que crê. É uma comunidade que sabe o que está fazendo. É uma comunidade que tem uma crença profunda, porque ela conhece o Cristo. Uai, quaresma não é campanha, não é conversão? Conversão é mudança de mentalidade e de atitude. Eu mudo o pensamento e a atitude vem do coração. A fé é um pouco racional, dizia o Papa Bento XVI. Eu diria até que a fé tem que ser racional, mas aí o amor, né? O sentimento, a misericórdia, somos uma igreja da misericórdia. Precisamos ser uma igreja de misericórdia, minha gente. Isso brota do coração. Brota do coração da gente, né? Por quê? Porque olhamos para o Cristo que é fonte desta unidade. Tempo da quaresma é para a gente olhar para o crucifixo. Nós entramos na igreja, vamos direto no sacrário. E Paulo diz, o sacrário vivo sou eu, o Cristo está dentro de mim. Ah, mas não é para ir lá? Claro que é. Mas olhe para a cruz. Não existe sacrário sem cruz. Não existe ressurreição sem cruz. Não existe vida sem a gente lutar contra os princípios de morte. E a campanha favorece no que tange a gente viver os princípios de morte que destrói a comunidade, de desunidade, de conversa que não faz bem para ninguém. Não é isso? Então, mas se eu me alimento desse Cristo ressuscitado, se eu alimento desse Cristo que do seu lado, né, saiu sangue e água, eu entendi assim, o Cristo que se esgota totalmente. Quando o soldado for ao lado do Cristo, eu entendi assim. Saiu sangue, saiu o último restinho de sangue que tinha lá, saiu o último restinho de água. Portanto, o Cristo se esgota totalmente no serviço
aos seus? Aqueles que creem, aqueles que têm fé, aqueles que participam, né? Então nós somos uma comunidade que está na terra, somos uma comunidade que está vivendo aí no dia a dia, mas também somos uma comunidade do céu, minha gente. Então, eu entendo assim, vivendo na terra, precisamos transcender a humanidade. A humanidade que está em mim, que está em você. Nós somos essa humanidade. Transcender significa, vamos buscar o transcendente, vamos buscar a metafísica, vamos buscar as coisas do alto para ser mais simples, vamos buscar as coisas do céu, buscar as coisas de Deus. Então eu transcendo a materialidade, transcendo o meu egoísmo, transcendo a minha fraqueza, transcendo a minha consciência, aquilo que sou ou não sou, porque eu vivo uma consciência maior, que eu chamo de Cristo, que é a ressurreição. Tá bom? Então, a comunidade de fé vive a sua fé na sociedade. Olha que bonito que a campanha vai dizer pra gente. Então eu, estando no mundo, no trabalho, na escola, no lazer, onde eu estiver, hein? Eu vivo a minha fé socialmente. Isso é muito difícil. O testemunho, minha gente, é o testemunho. Vamos, portanto, testemunhar os valores do Evangelho. Testemunhar os valores do Evangelho. Não tem como escapar, não é isso? Então somos uma igreja em saída. Somos uma igreja que vai ao encontro. Somos uma igreja que tem um coração solidário. Precisamos ser uma igreja que tem um coração acolhedor. Acolher o outro, com toda deficiência. Aprendemos aí um domingo desses aí, que não podemos ter preconceitos. Podemos ter preconceitos de jeito nenhum. Especialmente no que tange aos irmãos e as irmãs afastados das nossas comunidades, né? Então, a receita é ser uma igreja da misericórdia. Oh, isso é bonito, hein? Ser uma igreja que vive de verdade o lava-pés. Misericórdias, que tem um coração apiedado, que tem um coração de compaixão, que tem um coração cheio de amor, que tem um coração bom. Isso é misericórdia. Portanto, no acolhimento ao outro, sem preconceitos, sem achar que eu sou melhor, ele é nada, ou ele é tudo, eu não sou nada. Não. Somos uma comunidade iguais, tá bom? E isso é verdade do lava-pés. O cartaz da campanha de fraternidade mostra isso para você, né? A gente se inclinar diante do outro, ajoelhar-se diante do outro, inclinar-se diante do outro. Eu diria que não é para você dobrar os joelhos, evidentemente, mas bom dia, boa tarde, como é que você vai? Você está precisando de mim? Bem-vindo à minha igreja, que bom que você veio. Quer fazer uma leitura hoje? Vai lá participar do coral, senta aqui, olha aqui, está aqui o folheto de canto para você participar com a gente. Bonito isso, né? Aí então a igreja vai ser esplendorosa, a igreja vai ser a igreja transcendente, a igreja que busca algo melhor do que estar só na terra, busca o imanente, né? Através do transcendente, sai um pouco do imanente, das coisas materiais, busca as coisas de Deus. Porque olha no outro como outro eu. Mais que isso, olha para o outro como outro Cristo. Então, se descobrimos isso, vamos ser uma igreja que acolhe, né? Uma igreja que está a serviço das pessoas. Uma igreja que está do lado das pessoas que sofrem, principalmente. Tá bom? Olha o evangelho de hoje, minha gente, que lindo. É o evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32, diz assim. Quando as multidões se reuniram, Jesus começou a dizer, essa geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. De fato, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará contra os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está alguém que é muito mais que Salomão. No dia do julgamento, os homens da cidade de Nínive ficarão de pé contra essa geração, porque eles fizeram penitência quando ouviram Jonas pregar. E aqui está alguém que é muito mais que Jonas.
Minha gente, conversão, hein? Colocar Deus no coração, viver Deus, hein? Não perder a sensibilidade das coisas de Deus. Não precisa de sinais maravilhosos para perceber a coisa de Deus, para perceber as coisas de Deus, não. Ele está aí, campanha da fraternidade, irmão, irmã, igreja, comunidade de comunidades, né? A condição humana, às vezes, que nos torna tão deficientes, mas o amor de Deus, o Espírito de Deus é maior, não é? A fé, portanto, que não precisa se basear em coisas extraordinárias. A fé que se baseia no lava-pés, no serviço, como estamos aprendendo nesta campanha da fraternidade, né? Então, que a fé nos impulsione neste tempo. Que você viva Deus, coloque Deus no seu coração, hein? Que você tenha uma fé reforçada nesse tempo quaresmal com essa campanha da fraternidade, né? Vamos ter fé, conversão interior. Então, seremos sinais no mundo do Cristo. Um abraço fraterno a todas as pessoas que colaboram com a gente, a todos os padres de Matão, né? Padre Braulino, Padre Marcelo, Padre Edson, Padre Mike, Padre Jorge, Padre Betônio, Padre Sérgio, Padre Luiz, o Padre Henrique lá do Turvo, Padre Daniel que está aqui agora nos ajudando aqui na igreja do centro, né? Pessoal lá do Aras, um abração para aquela gente boa lá, um abração para o pessoal do restaurante Dote, um abraço ao Donizete, um abraço ao João Marquesan que nos ajuda tanto, né? Um abraço pessoal da academia. Ei, gente boa, que vocês possam perseverar. Busquem Deus, abra o coração, tenham fé, como a gente está aprendendo neste tempo quaresmal, nesse tempo de campanha da fraternidade. Não perca o equilíbrio, não perca o desejo de ter Deus, não perca o desejo de viver a ressurreição, não perca o desejo de colocar Deus ressuscitado no coração de vocês, tá bem? Sejam os discípulos e missionários, gente capaz de ver o amor de Deus maior. O amor maior que vem de Deus, o amor maior que vem do Cristo, hein? Que Maria Santíssima proteja todos nós, nos ajude, nos impulsione e faça a gente construir uma vida digna, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa noite, Nossa Senhora Aparecida proteja cada um, né? Jesus Cristo esteja do lado de cada um, todos os santos sejam nossos guias durante esses dias, tempo quaresmal, e que o Senhor vos abençoe. Fiquem em paz, tá bom? Até o próximo programa, se Deus quiser, e Ele há de querer. Boa noite! Hoje nós estamos aqui com toda a comunidade Alfa e Ômega, porque no dia 27, nessa próxima sexta-feira, estaremos celebrando uma data muito especial para a nossa comunidade Alfa e Ômega, que são os 24 anos de fundação da comunidade Alfa e Ômega. Eu tenho aqui do meu lado uma pessoa muito especial para nós, a mãe da comunidade, a nossa cofundadora, Maria Rita, que vai dizer umas palavrinhas para nós, para você, aí na sua casa, para toda a comunidade de Matão. Boa noite a todos. É uma alegria, como o Marcos disse, e como mãe, muito maior alegria, porque nunca pensei em ter tantos filhos, né? Todas as raças, cores, idades. E é assim, nós estamos nos preparando mesmo para esse ano, um trabalho de purificação da nossa vida, dos nossos propósitos, porque o ano que vem nós vamos completar bodas de prata. Então, esse ano todo a gente já vai estar envolvido nisso. Mas, dia 27 agora, nós vamos estar, então, completando 24 anos. E eu dizia ainda na comunidade outro dia, parece que a gente começou outro dia, já passaram 24 anos. 24 anos de alegrias, de dores, de perdas, de ganhos. Mas o que nos dá a graça de entendermos que a comunidade Alfa e Ômega é um dom de Deus, é uma obra de Deus, porque nós permanecemos, apesar de todos os entraves, como uma família tem, né? Toda a família tem dificuldades com filhos, relacionamentos, tantas coisas, mas quando é de Deus, ela permanece. A nossa comunidade, com certeza, ela sobrevive até hoje, porque é um dom de Deus, que é Alfa e Ômega, o nosso princípio e fim. É isso aí, como toda a família que está fazendo aniversário, que nós cantamos. Parabéns pra você, nessa data querida, vida